Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, eu lerei dos versículos de 18 a 29. Hoje nós estaremos falando sobre a carta que Jesus envia à igreja em Tiatira. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão importante em que nós estamos aqui prestando-lhe culto, que possamos agora, nesse momento, ser iluminados pelo teu Espírito Santo, para que a nossa mente entenda e o nosso coração também saiba discernir a tua palavra. Oro para que isso aconteça em nosso meio, com o teu povo aqui reunido, para que assim possamos entender e praticar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como todos sabem, nós temos caminhado aí por esse caminho das 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas enviadas à igreja da Ásia Menor, pelo próprio Jesus. Essa carta que João aqui escreve, o apóstolo amado, o apóstolo que estava preso ali na ilha de Patmos. Sabemos que ele estava preso pela perseguição do Império Romano aos cristãos, aqueles que se declaravam cristãos. E o apóstolo João aqui, com mais de 90 anos, ele está nessa ilha e tem essa visão do céu, né? Tem essa visão da glória, das palavras do Senhor para a igreja, para as igrejas ali reunidas e para nós hoje. Essa palavra também é para a igreja de hoje. E sabendo que o governo está nas mãos do Senhor. É interessante que João, aqui ele tem a visão do que o Senhor quer para suas igrejas, e nós sabemos, entendemos que diante dessa carta, né, que
João aqui escreve, segundo essa revelação, segundo essa visão que ele tem, nós podemos perceber que toda a carta, todo livro fala do poder de Deus, fala do governo de Deus, que Deus reina absoluto sobre todos os governos da terra. Ele é soberano. E mais uma vez aqui, né, nessa caminhada, estamos aí caminhando para a quarta carta à igreja, que se chama aqui Tiatira, essa cidade que nasce aqui em torno de uma base militar avançada. Nós não sabemos exatamente como que essa igreja nasceu, mas nós sabemos que ela nasce em torno de uma base militar avançada e se torna um centro comercial da Ásia Menor. A base militar aqui é do Império Romano, e ela tem uma base bem forte ali naquele lugar. E nós sabemos que, diante das perseguições e de tudo aquilo que os cristãos sofriam, e eu já falei a respeito disso, em que os comerciantes ali daquela época, e também dessa cidade, eles se organizavam em guildas. E o que eram as guildas? Eram lugares onde as pessoas iriam comprar os seus alimentos, aquilo que elas precisavam para o seu dia a dia, para as suas casas, e elas precisavam servir e adorar a esses deuses que eram protetoras desse comércio. E se ela quisesse comer, ela tinha que se prostrar, ela tinha que adorar esse certo padroeiro desse comércio. Se ela não adorasse, ela não poderia comprar. Se ela não adorasse, se ela não se curvasse diante desse Deus, desse padroeiro, o que aconteceria? Ela também não poderia ter o seu próprio comércio. Então, era um momento difícil para os irmãos ali em Tiatira também. Um momento difícil para os cristãos que também passavam por esse momento complicadíssimo, ainda mais uma cidade extremamente comercial. E a igreja, nós não sabemos detalhes de como ela nasceu, mas possivelmente ela teve a influência do ministério de Paulo, que foi muito forte ali em Éfeso, e provavelmente ele deve ter enviado alguns discípulos dele, evangelistas, missionários daquela igreja, que era muito forte, para plantar uma igreja em Tiatira. E essa foi a origem que nós podemos aqui saber de como essa igreja ela foi plantada, mas não ao certo se foi exatamente isso. E diante desse fato, de nós não conhecermos muito sobre a igreja, nos relatos históricos e bíblicos também, algo que nós percebemos nessa carta, em que Jesus fala a essa igreja, e também a nós, é que eles não deveriam ter uma tolerância conivente. Eles não poderiam ter uma tolerância conivente. É uma chamada de atenção. Palavras duras de Jesus são ditas aqui a essa igreja, muito dura. E nós temos que compreender o porquê dessas palavras. Por que Jesus está direcionando a essa igreja tão duramente? E nós, como lemos o texto, iremos agora realizar aqui uma reflexão a respeito das palavras de Jesus. Importante isso, né? Nós temos a visão do que realmente é aqui, o que Jesus está dizendo para essa igreja, que possamos entender qual o objetivo da tamanha acusação de Jesus para com essa igreja. E o ponto principal é que essa igreja ela tinha uma tolerância conivente com o pecado, com pessoas que viviam no pecado. E diante disso, nós vemos logo aí no versículo 18, o remetente. Quem que era o remetente? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quem que é o remetente? Jesus, o Filho de Deus. É Ele que está enviando essa carta ao anjo da igreja, ao líder, aqueles que estão ali naquela igreja, para que o líder daquela igreja fale à igreja o que Jesus está falando, as palavras de Jesus a essa igreja. E é interessante nós entendermos aqui algo que Jesus já se posiciona como o maioral de todos, aquele que tem um governo, aquele que tem um poder em suas mãos. Porque isso, meus irmãos, que Jesus diz, estas são as palavras do Filho de Deus, ele está afrontando aqui, de certa forma, o imperador romano.
Ele está submetendo o imperador romano ao seu poder, ao seu governo, porque é ele que escreve, é ele que tem autoridade, é ele que é dado todo o poder, assim como Pilatos chegou e falou assim, ó, você sabe que eu tenho poder, né, antes da crucificação, de te condenar, de fazer o que quiser. Aí Jesus vira e fala para ele o quê? Se não fosse dada essa autoridade dos céus, você não teria. E quando Jesus é morto, quando Jesus morre e ressuscita, o que é dado a ele? Todo o poder, todo o governo. Deus, o Pai, dá a ele toda a autoridade, todo o governo, todos os reinos, todas as nações, pertence ao Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que reina, aquele que está entronizado no trono da glória, em que está ao lado de Deus Pai, à destra de Deus Pai, e tem todo o poder em suas mãos. É esse Jesus que nós servimos. Para que temer? Aí Jesus falando desse poder dele diante daquela circunstância e diante daquele momento ali em que o Império Romano e o imperador era o Todo-Poderoso, Jesus diz assim, quem é o Todo-Poderoso sou eu, e é eu que escrevo a vocês, é eu que escrevo essa carta a vocês. E como que ele se intitula, como que ele se diz? Ele fala a respeito dos seus olhos. Olha como é que ele diz aí, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É interessante, nós vemos aqui que ele tem olhos como chama de fogo. E nós entendemos também algo interessante no versículo 23, que é aquele que sonda mentes e corações. É aquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés como bronze reluzente, e no versículo 23, aquele que sonda as mentes e corações. É esse o nosso Deus, é esse o Jesus que nós servimos, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que sabe mesmo antes de você dizer algo, que sai pela sua palavra, ele já conhece. Ele sabe, ele sonda os nossos corações, por isso nós não temos como esconder nada desse Jesus, não há como esconder nenhum sentimento, mesmo antes de chegar aos seus lábios, ele já conhece, ele sabe a dor do seu coração, sabe os medos, sabe os pecados aí que muitas vezes te seduzem, você cai neles, ele conhece todas as coisas, ele sonda mente e corações, não tem como nós nos escondermos de Deus, escondermos algo de Jesus. É impossível, impossível, porque os olhos dele são como chama de fogo, os olhos dele alcançam todos os lugares, os olhos dele estão sobre toda a face da terra, não há um homem que se esconda da sua presença, não há um homem em que esconda os seus sentimentos diante dele. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Senhor Jesus, é aquele que tem os pés como bronze reluzente. O versículo 27 fala que é aquele que se move com poder e força. Está falando dos pés. Nós vimos aqui a respeito dos olhos, em que sonda as mentes e corações, que consegue enxergar isso, e os seus pés como bronze reluzente, é aquele que se move com poder e força. O versículo 27 fala sobre isso. Ele se move com poder e força. O nosso Jesus não é um Deus fraco, não é um Deus que está morto, mas é um Deus que vive. É um Deus que tem todo o poder e toda a força está em suas mãos. Ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que governa, é aquele que tem a força, é aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É esse Deus que nós servimos, é esse Jesus que nós devemos seguir como discípulos verdadeiros, honrando a sua palavra, vivendo segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável, para que nós possamos viver cada dia em novidade de vida e em abundância. Jesus falou, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega o seu fardo, porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jugo é suave. Vinde a mim, que Jesus disse, eu tenho vida, e vida em abundância para dar para vocês. É isso que Jesus nos promete, porque Ele tem todo o poder e toda a força. Os seus pés são como bronze reluzente. Há poder em Jesus. Por isso nós podemos confiar e descansar em Jesus. Esse é o remetente, ele já mostra quem Ele é. Ele mostra quem Ele é, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem todo o poder, força e que conhece todas as coisas, porque Ele sonda mente e corações.
cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. A mesma imagem que Jesus usa é semelhante a Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 1 é a visão de João em relação ao trono, de como ele vê Jesus no trono. E Apocalipse 19 é como Jesus é, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem olhos como chama de fogo, bronze reluzente, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que está sentado num cavalo branco e está governando todo mundo, e um dia irá julgar a todos, porque o nosso Deus é o justo juiz, e um dia, esse dia chegará. Podemos então descansar diante desse Deus. É diferente, meus irmãos, do que nós muitas vezes pensamos, em que Jesus, como eu disse hoje pela manhã, é aquele somente Jesus bonzinho, de paz e amor. Um Jesus que muitas vezes nós temos uma caricatura dele passada por muitos pastores hoje, por muitas igrejas, e que Jesus, ele passa panos quentes diante de várias situações que nós vivemos, diante dos erros que nós cometemos e que outras pessoas cometem, e que Jesus, não, ele vai limpar a barra, ele vai, ficar tranquilo. Não, nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda conforme as gerações, Deus não muda conforme as situações que nós vivemos no mundo ou na sociedade, ou muda conforme a cultura de um certo país, não. Tanto é que o Evangelho, ele tem um poder para mudar uma cultura. Paulo fala sobre isso. A única coisa que tem poder para mudar uma cultura é o Evangelho de Jesus Cristo. É a boa notícia, é os princípios e valores da palavra de Deus, que transformam e trazem vida ao mundo morto, ao mundo quebrado pelo pecado. É isso que nós devemos viver e saber que Jesus, ele se faz presente. É um Jesus que governa toda a história, desde o início até o fim. E é algo que nós precisamos entender, que Jesus, ele é amor, Jesus é graça, Jesus é misericórdia, mas ele preza também pela sua justiça e a sua verdade. E muitas vezes nós esquecemos disso. Achamos que a justiça de Deus só vai ser no último dia lá, no trono, quando nós estaremos diante do trono branco e seremos julgados por ele. Não, Deus ainda é e será para sempre o justo juiz. E ele julga as nações, ele julga a sua igreja, ele julga os seus filhos diante de situações em que muitas vezes eles andam por caminhos tortuosos, muitas vezes flertam com um caminho largo, saindo do caminho estreito, e vão dar em caminhos de morte, e os seus filhos, a sua igreja está sendo levada para isso, e Jesus vem com a sua rédea e puxa-os, para que eles venham viver na graça, na misericórdia, no amor, no caminho que é verdadeiro. Por isso a disciplina vem, por isso Jesus nos corrige, porque ele nos ama, por isso ele corrige a sua igreja, por isso ele corrige a mim e a você, porque nós somos filhos, não somos bastardos, nós fomos adotados pelo Pai, por meio de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz. Que você entenda disso, que você saiba que Jesus é aquele que cuida de nós e que nos disciplina. Então, o teor dessa carta do remetente tem a ver com isso. Mas antes de Jesus falar o que está acontecendo com essa igreja, e da influência que ela está tendo ali, de pessoas ruins e más, e pessoas que estão vivendo num caminho que desagrada ao Senhor, de um caminho de pecado, de características de pecado, de viver uma vida que não agrada ao Senhor, Jesus reconhece algo. Versículo 19, acompanhe comigo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha o reconhecimento de Jesus, ele reconhece, ele sabe, esse conheço é o mesmo conheço das outras cartas. Eu sei o que vocês fazem, eu sei como é que vocês vivem, eu sei a respeito das suas obras, do seu amor uns pelos outros, por mim, da sua fé, do seu serviço à obra, do seu bom serviço aonde você está, apesar de todas as perseguições e dificuldades que vocês têm, em que muitas vezes vocês não se prostram diante dos deuses para adquirir alimento e passam por dificuldades por isso. Eu sei da sua perseverança em meio à fé, que vocês têm sido perseverantes em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida, da sociedade, na família, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio.
Olha só, essa igreja faz mais, é o oposto da igreja de Éfeso, em que Jesus diz para a igreja de Éfeso, volta às práticas, né, das primeiras obras. E Jesus fala que essa igreja faz as obras por amor, no seu serviço, na sua fé, na sua perseverança, melhor do que a igreja em Éfeso. É o que ele diz aqui. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Vocês cresceram na fé, vocês desenvolveram a fé. Vocês estão caminhando num propósito eterno, pelo qual eu estabeleci para a minha igreja, e vocês têm cumprido isso, né? Vocês têm feito isso mais agora do que no princípio. E esse mais, na língua original, no grego, ela significa melhor. Não só em quantidade, mas em melhoria. Vocês estão fazendo mais e melhor. Esse é o sentido do que vocês faziam antes. Então, vocês estão crescendo na fé. Ó, joia, positivo, nota 10 para isso. Vocês estão bem. São 5 características que Jesus fala dessa igreja. Ótimo, muito bom. Ele reconhece, Jesus reconhece isso na vida deles. Jesus reconhece isso na minha vida e na sua vida. Diante de coisas que nós vivemos, em que nós agradamos a Deus, pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Mas existe um confronto. Qual que é o confronto? Versículo 20. É interessante, meus irmãos, né? Aqui, né, em que ele vai tratar, antes de falar do versículo 20, Jesus aqui, sempre quando a gente vai confrontar uma pessoa, a gente fala das características boas dela. Já percebeu isso? Em todos os momentos em que Jesus vai falar contra uma igreja, primeiro ele fala de como é essa igreja. É um ensinamento para nós. Quando você vai confrontar alguém, exortar alguém, né, não entra com os 2 pés no peito dela. Fala, né, de como você está indo lá, de como que essa pessoa é, das características boas dela. É o que Jesus faz. Ele fala das características boas, mas depois ele vem com a dura. Esse é o ensinamento aqui de Jesus às igrejas. Então, o versículo 20, ele inicia dizendo: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Olha só, Jesus vai falar dessa mulher, Jezabel. É interessante que, não sei se você percebeu, em todas as igrejas, Jesus ele usa pessoas do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento. Ele traz essas pessoas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para dizer a respeito das características dessas pessoas que estão nas pessoas daquele contexto da igreja. Jesus faz isso para que elas entendam, porque elas sabem, conhecem a história bíblica, elas conhecem a história do povo de Israel. Então, quando Jesus fala desse nome, o povo da igreja já sabe. A gente sabe quem é Jezabel. A gente sabe quem que é Abraão. Né? Eles entendem a história. E Jesus aqui fala a respeito de Jezabel. E ele traz esse sentido para revelar palavras e atitudes de alguém. Ele revela as palavras e atitudes de alguém. E há algo que Jesus fala aqui no versículo 20, a respeito dessa mulher, que vocês têm tolerado essa mulher. Vocês têm tolerado a atitude que essa mulher tem causado, as palavras que ela tem dito. Sabe o que Jesus está falando para eles? Vocês têm feito vistas grossas, porque essa mulher tem colocado aí no meio de vocês. Por pessoas que têm vivido com as mesmas características dessa mulher. Aí, Jezabel já estava morta. Mas Jesus está alertando a eles, vocês estão falando e vivendo o que essa mulher já viveu. E que foi assim, algo muito ruim para o povo de Israel. Vocês estão colocando panos quentes nas atitudes de pessoas que estão vivendo como Jezabel, que estão falando como Jezabel. E tomem cuidado com isso, vocês têm tolerado isso. Vocês têm sido coniventes com atitudes que Jezabel teve e que está no seu meio. Jesus confronta ele. Agora a pergunta é: quem é Jezabel? Para nós entendermos, quando Jesus fala isso à igreja, o povo sabia quem era Jezabel. Quem foi Jezabel? É uma figura do Antigo Testamento. Ela foi esposa do rei Acabe, um rei de Israel. Acabe, levantado por Deus para reinar sobre a nação, e ela foi a sua esposa. Ela era filha de quem? Etibal. Quem que era Etibal? Era um rei sidônio. Ele era um rei que adorava a Baal.
que se prostrava diante de Baal, que servia e vivia para Baal. Esse era o seu pai. Com isso, foi passado a todas as suas gerações, inclusive a Jezabel, a adorar a Baal, a servir a Baal. E essa mulher, ela tinha uma personalidade muito forte, ao ponto de fazer com que Acabe submetesse a tudo aquilo que ela queria fazer. Quem governava praticamente Israel era Jezabel. Jezabel que influenciava totalmente Acabe. Acabe era um cachorrinho na mão de Jezabel. Jezabel usava tudo aquilo que Israel oferecia dos seus impostos para sustentar, por exemplo, mais de 800 profetas de Baal com os recursos de Israel. Ela sustentava um reino pagão, um reino idólatra, profetas idólatras, e promovia ainda o culto a Baal com dinheiro financiado por Israel. Olha quem era essa mulher. Olha quem era essa mulher e o que ela fazia com o reino. Nós sabemos bem aí da história do termo bíblico, quando Elias, né, o profeta de Deus, confronta ali os adoradores de Baal, confronta Acabe. Jezabel estava por trás disso, né, em que ele ali faz um altar e fala: olha, é o seguinte, nós vamos fazer 2 altares. O Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro, ok? Beleza. E os adoradores de Baal foram lá e começaram a adorar Baal, e nada, e começaram a rasgar suas vestes, o seu corpo, e aí Elias ainda tira o sarro, né? Fala assim: olha, grita aí que ele não está ouvindo, talvez, né? E aí o que acontece? Terminou aí o teatro, agora nós vamos clamar a Deus aqui. Ele clama a Deus e o fogo cai do céu, consome todo o holocausto e ainda a água que estava em volta. E ali são mortos mais de 400 profetas de Baal. O Deus verdadeiro reina. O Deus verdadeiro é soberano e é Ele que nós devemos servir. Não servir ao que Jezabel fala e o que ela dita em relação a tudo aquilo que ela promove. 1 Reis capítulo 21, versículos de 25 a 26 diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos. Foi o que Acabe fez. Foi reprovado por Deus, por seguir a Jezabel e aos seus deuses, e ao seu Deus Baal. No entanto, no versículo 20a, contra você tenho isto o quê? Que você tolera Jezabel. O que ela é? O que essa mulher é? Ela é uma profetisa. É isso que o texto diz. E interessante que ela se autoproclama profetisa. Eu fico às vezes preocupado com o que acontece, né, em relação às igrejas, né, em que pastores se autotitulam pastores, apóstolos, bispos, profetas, e ele não presta conta para ninguém. Ele vai lá, abre uma igreja no nome dele, e as pessoas começam a segui-lo, e fala um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E as pessoas vão atrás dessas pessoas. A quem ele presta conta? A quem ele se submete? Quando há uma ordenação, por exemplo, na nossa igreja, graças a Deus por isso, né, líderes que vêm sobre outros líderes e impõem as suas mãos. Isso é o que era feito em relação à igreja, quando Deus levantava pastores, né, no meio da igreja. O que ele fazia? Eram por imposição de mãos. E o que significava isso? Tendo a imposição de mãos ali, um dos significados é que aquele que estava sendo ordenado ali tinha que prestar conta a esses líderes. Ele não podia caminhar pelas suas próprias pernas. Ele tinha que prestar conta. Ele teria que servir a esses líderes também. Ele não está debaixo apenas somente de Deus, mas Deus usa a liderança para que ele possa também ser e caminhar segundo também a vontade de um grupo de líderes. E essa mulher, ela se autoproclama profetiza, e muitos aí têm feito isso. E nós devemos tomar muito cuidado com essas pessoas que se diz profetas de Deus, e no fim elas são profetas, falsos profetas. E diante disso, o que acontece? Ela tem ensinos, e esses ensinos induz a quem? A parte B aí, né, falando que ela ensina e ela induz
as pessoas. Ela tem ensino e liderança que induz as pessoas. E as pessoas vão atrás disso. Do que ela fala, do que ela... Não atrás daquilo que os pastores que guiam o povo pela palavra do Senhor deve ser seguido. Não somente eles, mas a palavra que eles falam. Os pastores e líderes da igreja servem para que a igreja seja liderada, mas nós sabemos que há um supremo pastor sobre nós, e que há uma verdade, que ela tem que ser exposta. A partir do momento que a verdade, as escrituras, elas não são expostas claramente e fielmente, meu irmão, você não deve escutar isso não. Se eu não estiver falando as escrituras aqui, você não deve me escutar. Se eu não estiver colocando e expondo as escrituras corretamente, com seriedade, você não deve me escutar. Nós devemos escutar homens, devemos escutar aqueles que falam da palavra de Deus, que profetizam a palavra do Senhor verdadeiramente, claramente, não para seduzir o povo a fazer aquilo que eles querem, mas aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor quer. E algo que essa mulher induzia falsamente aqueles que o seguiam. Existiam pessoas desse jeito que estavam sendo usadas como Jezabel fazia, ensinando pessoas dentro da igreja erroneamente, dando conselhos erroneamente, não segundo a palavra do Senhor, mas segundo aquilo que elas achavam. E olha o que Jesus fala: ela induz os meus servos contra quê? Aí na parte B do versículo 20, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem o quê? A prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. É interessante que sempre é usado no Antigo Testamento e também parte do Novo Testamento, 3 elementos, eles estão sempre presentes, que é a imoralidade sexual, que são alimentos e que são ídolos. Você pode ver. É sempre esse tripé que existe: moralidade sexual, alimento e ídolo. Estão sempre presentes. E Jesus aqui fala: essas pessoas que têm essas características de Jezabel estão induzindo os meus servos a viverem na moralidade sexual, a viverem de qualquer jeito na vida sexual, a comerem alimentos do jeito que eles querem, a beberem e comerem do jeito que eles querem. E se colocar diante de ídolos, de deuses que não falam, que não escutam, de deuses que estão presentes nessa cultura, que é o dinheiro, que é o culto ao corpo, que são tantas coisas que nos levam a nos prostrar diante de uma situação, muitas vezes, em que nós nos curvamos diante de todos aqueles deuses contemporâneos, que são existentes, e deixamos de adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso, a servir aquele que nos ama, que morreu por nós e vive em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus confronta essas pessoas que têm essas características, estão sendo levadas por ela. Cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com as pessoas que você tem ouvido na internet, no seu trabalho. Não sejam seduzidas por certas coisas que essas pessoas têm falado. Muito cuidado com o que você tem dito, com o que você tem vivido, com o que você tem falado. Esse é o confronto de Jesus para aqueles que estão aqui e para nós que estamos aqui. E é algo interessante em relação a essas pessoas que vivem segundo as características de Jezabel, que aí não toleram, que vivem na imoralidade sexual, que vivem os prazeres da vida, que vive diante de outros deuses, e não vive para agradar a Deus, não vive para servir a Deus. Então Deus, Ele vem e disciplina essa igreja. Nós vamos ver a disciplina do Senhor. Versículo 21, o que diz o versículo 21? Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, nosso Deus é um Deus paciente, Ele dá tempo para a gente confessar os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados. É isso que Ele está dizendo aqui, dei tempo. O nosso Deus é um Deus o quê? Longânimo. Eu já falei aqui, o que é longanimidade? É um fruto do Espírito, não é? E o que é longanimidade? Eu já falei aqui que nós devemos orar não por paciência, mas por longanimidade, porque a longanimidade é quando a paciência termina, aí começa a longanimidade.
Quando a paciência termina, começa a longanimidade. É como um elástico, né? Ele vai até aqui, aí você estica ele mais. Essa é a longanimidade. E o nosso Deus é longânimo. E Ele dá tempo para nós. Ele está vendo que muitas vezes a gente está andando por caminhos tortuosos, caminho que não agrada a Ele, e Ele vai dar uma chance. Você vai ali, cai ali, levanta, e Ele te dá tempo para isso. Só que chega uma hora, meus irmãos, em que a longanimidade de Deus também tem um tempo, tem um prazo. E a hora que Ele dá basta, basta. E Ele vem com a sua disciplina. E Ele diz, olha, eu estou dando tempo para que vocês se arrependem da sua moralidade sexual. Eu estou dando tempo para que vocês se arrependem, para que vocês mudem de mente, para que vocês mudem de direção, para que vocês abrem o seu coração, para que eu os transforme, para que vocês não estejam com o coração duro por causa do pecado, com as suas consciências cauterizadas pelo pecado. Foi o que nós lemos aqui no Salmo 32, versículo 5, em que Davi ali, ele faz esse salmo diante da situação que ele teve com Betseba, e ele se arrepende. Então ele escreve o Salmo 32 e o 51, e ele diz ali, Senhor, me perdoa os meus pecados, as iniquidades que cometi, eu vivi na iniquidade. E eu disse hoje pela manhã, né, que o que é pecado e iniquidade, né? Há uma diferença aí. Pecado é o que eu caio no momento, é um acidente, aconteceu. Iniquidade são pecados que eu cometo sempre, o mesmo pecado. E diante disso, nós precisamos ter uma mente que fala assim, Senhor, muda minha mente, muda meu coração. E é o que ele diz, lá no capítulo 51 de Salmo, ele diz, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que ele não poderia criar um coração puro nele, é só Deus que pode fazer isso. Por isso ele tem a disposição de falar, Senhor, cria em mim, porque eu não consigo fazer isso, mas eu abro meu coração para isso, para que eu tenha um espírito inabalável diante das tentações, diante do pecado, que eu corra, que eu fuja, para viver segundo a tua vontade, não segundo os ensinamentos de Jezabel, não segundo pessoas que têm a característica de Jezabel, para viver uma vida do jeito que ela quer, do jeito que ela entende. Não, nós fomos chamados para viver uma vida segundo a palavra do Senhor, nós somos chamados para isso. E é isso que nós precisamos pedir ajuda do Senhor, é isso que nós precisamos dizer, Senhor, eu quero mudar de vida, me ajuda, transforma-me, muda minha mente, muda o meu coração. É o que ele diz aí, no segundo momento, no versículo 23, na parte A. O que diz aí? Olha a disciplina de Deus, matarei os seus filhos, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha que interessante, Jesus aqui que vai dar uma intervenção, ele vai chegar e vai falar, olha, o alvo é mudança de mente, se você não mudar, o que vai acontecer? Eu vou matar os seus filhos, eu vou matar os seus filhos. Algumas traduções em relação a isso, alguns entendimentos, que isso aqui realmente é literal, de que esse momento específico de pecado em que Jesus dá um basta, você pode perder filhos. Não foi isso que aconteceu com Davi? Davi perdeu um filho por causa do seu pecado, né? Primeiro filho com Betseba, Deus tirou. Isso pode ser literal, pode acontecer na nossa vida, né? Algo que seja extremo por causa do nosso pecado. Mas também tem a questão aqui que pode ser filhos espirituais, nesse sentido, né? Filhos que estão no nosso discipulado, estão caminhando com a gente, e Deus pode levar eles, de acordo com a sua disciplina conosco. E é Ele que intervém isso, é Ele que faz, a disciplina vem dEle, não é nossa, ao ponto de falar, olha, eu posso fazê-lo adoecer, eu vou, caso você não se arrependa, eu vou matar os seus filhos, eu matarei os seus filhos. É algo duro, é algo forte em relação a isso, porque Deus não é um Deus que se brinca, o nosso Deus não é um Deus que se brinca, é um Deus santo, em que quer que nós venhamos a viver uma vida santa. E eu vou trazer grande sofrimento a vocês. Eu quero dizer algo aqui em relação ao pecado, muitas vezes, que acontece.
nós sofremos pelas provações da vida. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim, fulano de tal está sofrendo por causa que ela pecou. Não necessariamente. Esses aí muitas vezes são amigos de Jó, que falam assim, olha, ficou 7 dias com ele, viu que não deu nada, e falou assim, confesse seu pecado aí para Jesus, para Deus, porque você está em pecado. O que está acontecendo com sua vida não é possível. E Jó não tinha pecado. Muitas vezes nós condenamos, algumas igrejas e pastores condenam as pessoas por um estado de doença ou um sofrimento na vida por causa delas estarem em pecado. Não necessariamente. Mas o sofrimento muitas vezes também advém de fruto de pecado. Nós sofremos a mão e a pena e a disciplina de Deus porque nós pecamos. Deus perdoa os pecados? Perdoa, mas as consequências ela vêm. E muito dessas consequências do pecado é sofrimento, é dor, é angústia, é aflição. É aflição. E isso que ele diz, eu vou trazer grande sofrimento a vocês, por cometerem adultério com ela. Coisa pesada, coisa que não agrada ao Senhor. Não existe pecadinho e pecadão, todo pecado é pecado diante de Deus, mas existe gravidade de pecado. Existe. Eu roubar R$10 e roubar 1 milhão, é pecado, os dois, não tem pecadinho ou pecadão, mas a consequência é diferente. É isso que há, né? A própria confissão de fé de Westminster fala sobre isso, da gravidade de pecado, e que Deus nos pune, nos disciplina conforme essa gravidade. Existe isso. Então muitos de nós às vezes sofremos na nossa vida por conta dos pecados que cometemos, e que devemos nos arrepender diante dele, mas muitas vezes o sofrimento vem, e Deus dá conforme a soberania e a vontade dele para nos ensinar, e para retornarmos para o caminho dele. E diante da disciplina ainda, nós temos uma conscientização. Olha a conscientização na parte B do versículo 23. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Foi o texto que nós lemos aqui. Vai ser ensino aos outros. Nós temos que ter conscientização do que nós vivemos, do que nós temos em nossa vida, do que nós passamos em nossa vida, de como está o nosso coração. Por isso que Davi, no Salmo 139, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. É o que nós devemos falar assim, eu sou do meu coração, porque às vezes eu não estou enxergando algo que tem desagradado ao Senhor. Às vezes eu estou falando algo que tem desagradado ao Senhor e eu não estou percebendo. Sonda-me, fala comigo através da tua palavra, usa pessoas, usa a tua palavra, para que eu seja confrontado pela mesma e volte, e tenha conscientização daquilo que eu estou fazendo, me arrependo e volte para o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Porque senão eu vou retribuir cada um de vocês de acordo com as suas obras. Diante daquilo que vocês fazem, eu vou retribuir. É uma retribuição. O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Se nós temos vivido uma vida de dignidade, uma vida que quer Deus, buscar Deus, Deus vai nos honrar, meus irmãos. Deus vai nos honrar. Ele vai nos honrar segundo as nossas obras. Se nós estamos ali, andando no caminho, vivendo segundo a vontade de Deus, Deus vai nos honrar. Deus vai nos dar uma vida digna. Procure fazer a vontade do Senhor. Cuide das coisas do Senhor. E o Senhor vai cuidar das nossas, nesse sentido, né? Então viva para o Senhor, vive nos caminhos do Senhor, viva realizando as obras que glorifiquem o nome do Senhor, porque se nós realizarmos outras obras, as obras da carne, nós seremos disciplinados pelo Senhor, e que possamos viver em retidão de vida diante do Senhor. Encoraje aos demais. A disciplina aí no versículo 24 continua, digo todavia a vós outros, os demais de Tiátira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Algo que Jesus fala que é encorajar os demais. Ele fala a respeito daqueles que têm o profundo segredo de Satanás, pessoas que andam segundo a vontade de Satanás. E nós devemos andar segundo a vontade de Cristo, não segundo a vontade de Satanás. Nós somos filhos da luz, não mais filhos das trevas.
Nós devemos viver na luz, não escondido, não escondendo as coisas de Deus, tentando esconder, mas viver na luz como Deus nos chamou para viver na luz. É isso que nós devemos fazer dia após dia, encorajando os demais a viverem na luz, a viverem aquilo que aprenderam na palavra do Senhor, não segundo os segredos de Satanás, mas segundo os segredos da palavra do Senhor, que foi descoberto para nós, que foi revelado por nós. É a sua palavra, é a sua palavra. E ele diz: apeguem-se, versículo 24 e 25, na parte final do versículo 24, outra carga não jogará sobre vós, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então ele diz assim, apegue-se com firmeza. Se lembra do verbo aqui que nós usamos domingo passado? Conservai. Qual que é o verbo aqui? Kratel. O que significa isso? Permaneçam firmes. O kratel, permaneçam firmes daquilo que eu ensinei para vocês. Tão somente apegue-se com firmeza àquilo que vocês estão aprendendo a respeito de mim, até que eu venha. Permaneçam firmes na palavra do Senhor. Apegue-se com firmeza diante de todas as circunstâncias que nós temos vivido. Versículo 26 e 28 agora vai falar de uma dupla promessa, da recompensa que Deus vai nos dar. Qual que é a recompensa? São duas recompensas aí, duas promessas para nós. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu vou dar o quê? Autoridade sobre as nações. Quem que governa sobre as nações com cetro de ferro e despedaça como vaso de barro? O próprio Jesus. Isso está lá em Salmo capítulo 2, versículo 9 também, essa figura daquele que governa com cetro de ferro e despedaça como um vaso de barro todas as coisas que estão debaixo dos seus pés. Todo o governo está debaixo dos pés de Jesus. E eu vou dar o quê? A mesma autoridade que recebi do meu Pai. Nós temos a mesma autoridade de Cristo Jesus. A igreja tem essa autoridade no poder do Evangelho, que foi dada por meio de Jesus. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Por isso nós devemos o quê? Permanecer firme nas promessas do Senhor, permanecer firme nos caminhos do Senhor, porque aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu vou dar autoridade sobre as nações. Eu vou te dar a mesma autoridade que recebi do meu Pai. E é interessante que nessa promessa que ele fala, que é o símbolo aí da vitória, o que ele fala aqui em relação a isso? No versículo 29, versículo 28 ele fala: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus, o Espírito diz às igrejas. O que é isso? Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Nós até temos uma música que fala: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E essa estrela da manhã, o entendimento que é dado aqui, quando Jesus fala isso, o povo entende, que é a estrela de Vênus, que era usada no Império Romano. O Império Romano usava uma estrela que chamava Vênus, e aquela estrela Vênus era o símbolo da vitória. E quando Jesus fala que ele é a estrela, a igreja entende: não é o Império Romano que tem a estrela, não é o Império Romano que tem o poder, quem tem o poder é Jesus, porque ele é a estrela da manhã, é ele que é a estrela da manhã, é ele que nós servimos, é ele que nós movemos. Por isso nós servimos a Jesus, que é a estrela da manhã, que é o símbolo da vitória. Compreendeu? A igreja entendeu. Essa é a recompensa de nós vivermos segundo a vontade de Deus. Essa é a recompensa de nós seguirmos os passos de Jesus, de vivermos as suas promessas, de nos apegarmos a ela,
e vivemos dia após dia, sem temer mal algum, porque nós temos aquele que tem a vitória em suas mãos, aquele que governa sobre todas as coisas. Por isso, meus irmãos, não precisamos temer nada que está ao nosso redor, não precisamos temer nenhum governante. Quem temos que temer e tremer é a Jesus Cristo, que é a estrela da manhã, que é a nossa estrela da manhã. Por isso, meus irmãos, vamos deixar o pecado, vamos abandonar o pecado, vamos deixar de fazer as nossas vontades, os nossos prazeres, e que possamos fazer a vontade do Senhor, que possamos realizar os prazeres da palavra do Senhor, que é bálsamo para a nossa alma, que é refrigério para a nossa alma, que possamos beber dessa fonte, que é Jesus, a fonte de água viva. Foi essa fonte que ele falou para aquela samaritana, lá em João capítulo 4, que disse para ela assim: ó, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. É esse Jesus que nós seguimos e vivemos e nos movemos, que possamos viver para Ele, por Ele, para a glória dele, satisfazendo a sua vontade, glorificando o seu nome através da nossa vida, das nossas palavras, assim como ele disse a essa igreja, que possamos fugir do pecado, possamos abandonar o pecado, que possamos dizer não ao pecado, resistir ao diabo, e a palavra de Deus fala que ele fugirá de vós, que possamos permanecer firme, cratel, na palavra do Senhor, no Senhor Jesus, dia após dia, para que assim nós possamos ser usados por Ele, sendo instrumento nas suas mãos, um instrumento de vitória, vitória para todos aqueles que estão ao nosso redor, possam ter esse mesmo símbolo de Jesus Cristo, ao qual nós servimos, que é a nossa estrela da manhã.